Nós estamos, mais uma vez, entrevistando candidato, ou no caso, uma candidata ao Senado Federal por São Paulo. De acordo com o nosso entendimento com o Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos convidando os candidatos a senador, a vice, a governador e a presidente para serem entrevistados aqui no programa. E aqueles que agendaram, nós estamos abrindo o mesmo tempo, ou seja, são 30 minutos de entrevista no nosso enfoque regional, para que o público desta região centro-oeste paulista possa conhecer melhor os candidatos. E a oportunidade que nós temos para os candidatos é que eles ficam à vontade e têm esse período, este tempo, para poder apresentar as suas ideias. E hoje nós recebemos com muito prazer aqui nos nossos estúdios a Ana Luísa, que é candidato ao Senado pelo PSTU e PSOL. E a Ana Luísa é servidora pública municipal, é uma das fundadoras do PSTU, concorreu ao Senado em 2010, onde obteve 109 mil votos, e recentemente a Ana Luísa foi candidata à Prefeitura de São Paulo pelo mesmo partido. E hoje nós temos a alegria, e seja bem-vinda, Ana Luísa, aos estúdios da TV Prevê. Você é a terceira candidata ao Senado que vem aqui. Nós já recepcionamos com muito prazer o José Serra, o Cacaverá, do PV, e agora temos a honra de tê-la aqui. Seja bem-vinda para que você possa conversar com o eleitor do Centro-Oeste Paulista e o telespectador da TV Prevê. Muito obrigado pela presença. A honra é minha, Samuel, estar aqui com a oportunidade de falar das nossas propostas para o Brasil, para São Paulo. Bom, eu queria que você dissesse desta união entre PSTU e PSOL, que estão juntos nesta empreitada para esta eleição aqui em São Paulo. Então, nós fizemos aqui no estado de São Paulo a frente de esquerda, em alguns outros estados também estamos juntos, buscando fortalecer a proposta que nós defendemos de esquerda socialista para o Senado, para o governo também, que nosso candidato é o Maringoni, é o governo aqui de São Paulo, com questões centrais que são comuns às nossas organizações. Uma delas é a questão de reestatizar os serviços públicos aqui em São Paulo, bastante precarizados na questão da saúde, da educação, inclusive a educação, as universidades estão em greve, estão em luta por direitos, né? E a gente considera que esses bens públicos, como saúde, educação, transporte também, que foi motivo de uma grande luta em junho do ano passado, né? Eles têm que ser reestatizados, porque uma parte deles já são concessões, né, para setores privados que têm precarizado esses serviços, né? Combinado agora com a questão da água também, que é um problema sério que o Estado está enfrentando, as nossas cidades, né, para nós como resultado também da privatização da Sabesp. A Sabesp hoje já tem uma parte do seu capital para acionistas, né, sendo negociados em bolsas, inclusive até em Nova York. Então, ou você dá lucro para o setor privado, ou você dá um bem social para a população. Então, um dos temas que nos une nessa luta é a reestatização dos serviços e o fortalecimento do serviço público. Combinado com essa questão, um ponto importante para nós aqui em São Paulo é ser um partido, uma frente de esquerda, que não aceita financiamento privado para suas candidaturas. Nós consideramos que as campanhas eleitorais elas deveriam ser patrocinadas pelo setor público e iguais, né, nos recursos, né, para as campanhas, e igual também no tempo de TV. Hoje nós temos uma verdadeira censura para os partidos pequenos, né? O tempo da TV para nós são segundos, para os outros partidos é um tempo muito grande e que de fato impede o eleitor de ter conhecimento de todas as propostas. Então, reestatizar os serviços públicos, garantir direitos para toda a população, não aceitar patrocínio de setores privados para a nossa campanha, para não ter compromisso com essas empresas, né? E a outra questão importante é que somos oposição ao PSDB,
aqui, que já governa há 20 anos, e para nós são 20 anos de prejuízos para o conjunto da população. Começou com o sucateamento, a precarização das escolas públicas, né? Achatando os salários dos professores e precarizando hoje uma parte, 1/3 mais ou menos dos professores das escolas públicas do ensino médio e de outros setores também do ensino são terceirizados, né? São professores que não têm um vínculo com o Estado estatutário, com seus direitos garantidos, vivem aí à mercê de situações em que o emprego deste mês pode estar sendo retirado deles no mês seguinte. Então, os professores vivem um problema sério e isso tem consequências na educação. A saúde pública também, que está bastante abandonada, vimos aí as Santa Casas fechando, né? E isso, as consequências que isso tem para a população que precisa do serviço público. Então, essa política do PSDB, para nós, é um fracasso para todos nós, e está demonstrando isso com a questão da água, que é gravíssima e que vai significar um prejuízo enorme para a população. E também consideramos que o PT está copiando essa forma de governar, infelizmente, que o PSDB implementa, né? Nós temos hoje no governo federal um prejuízo também para o ensino, as universidades federais bastante abandonadas, hospitais das universidades federais sendo privatizados, e temos uma das maiores demonstrações dessa política de privatização, que é a questão da Petrobras. Nós estamos leiloando os poços do pré-sal. Isso é uma forma assintosa de entregar um bem importantíssimo para o nosso país, para o setor privado. Então, nós questionamos também o PT. Então, nós temos na nossa frente de esquerda, essa discussão de se opor a essas candidaturas e construir um caminho de governo e também de Congresso Nacional que tenha como objetivo central governar para os trabalhadores, governar para os homens e para as mulheres que constroem a riqueza desse país. Bom, é sabido que as dificuldades são inúmeras, até porque o tempo que o partido tem, e hoje campanhas eleitorais basicamente são feitas através da mídia eletrônica, principalmente rádio e televisão. Eu gostaria de saber como é que a senhora se apresenta nas candidaturas que a senhora já teve a oportunidade de estar participando, aos próprios Senado e a Prefeitura de São Paulo na última eleição, e agora repetindo esta situação, sabendo que a senhora tem um tempinho assim, ó, desse tamanho, para poder expor as suas ideias diante dos partidos maiores. Não causa uma certa frustração da senhora não poder expor aquilo que a senhora pensa, aquilo que a senhora gostaria de dizer para o eleitor, para tentar convencê-lo a assimilar as ideias esquerdistas do PSTU? Realmente é o impacto de ter só 30 segundos ou 20 segundos na TV, enquanto o PT tem 10 minutos, enquanto o PSDB tem 5, o PMDB tem 3, é bastante ruim, não só para nós do PSTU, ou para nós da frente de esquerda, junto com o PSOL. É principalmente frustrante para o eleitor, que não tem a oportunidade de conhecer as propostas, as alternativas, né? Porque, de fato, a grande explosão de mobilizações que ocorreram em junho do ano passado, elas demonstraram uma insatisfação com todos eles, né? Houve mobilizações que questionaram o governo do PT, houve mobilizações questionando o governo do PSDB, do Estado, as prefeituras, o PMDB no Rio de Janeiro. Então, há uma grande insatisfação com todos que estão governando. E ao não dar um tempo igual para as alternativas, né, de oposição a esses governos, para as propostas de esquerda, para as propostas socialistas, o que a imprensa faz, e a legislação que nós temos hoje acaba subsidiando essa política das imprensas, é
privar o eleitor de discutir propostas alternativas. Apesar disso, nós consideramos muito importante a nossa candidatura, mesmo com pouco tempo, porque nós temos uma relação com esses movimentos sociais. E na medida que os movimentos sociais crescem a possibilidade da nossa construção. E um dos exemplos muito importantes é o próprio PT, né? Que na sua origem foi um partido dos trabalhadores que infelizmente mudou de lado. E nós acreditamos que é possível crescer como alternativa política sem mudar de lado. A senhora tem como candidata ao governo do estado um bauruense, que também enfrentará as mesmas dificuldades. Como é que sair e usar uma estratégia melhor para poder atingir as ideias de esquerda do partido para chegar até o eleitor? Então, o Maringoni, que é o nosso candidato ao governo aqui em São Paulo, é daqui da região, né? E um jornalista, professor também da Universidade no ABC. Eu sou servidora pública também, sou do Judiciário Federal. Inclusive a categoria está em mobilização por esses dias também, e o Maringoni também representa um outro setor do serviço público e está em luta, em mobilização. E nós temos essa questão em comum, a defesa da educação pública, né? Então nós temos poucos recursos financeiros, tempo mínimo na TV, né, de um modo geral, mas temos como bandeira grandes bandeiras, né? Que é a defesa da educação pública de qualidade para todos e a defesa da saúde pública, a questão do transporte também a gente tem procurado pegar bastante, porque foi um pouco o estopim das mobilizações de junho do ano passado. E foi impressionante como a população mobilizada, exigindo que não tivesse aumento no preço das passagens, conseguiu mudar uma política. Então, o que a gente procura explicar sempre, que mesmo tendo uma organização pequena, as nossas bandeiras, muitas vezes rotuladas de extremistas ou radicais, elas hoje são bandeiras da maioria da população. Toda a população quer um serviço público de qualidade. O que é importante da gente esclarecer é que para ser de qualidade tem que ser público, tem que ser também, a população tem que participar da administração desse bem público, tem que acompanhar as escolas, tem que interferir na questão da discussão do orçamento. Para nós, fundamental esclarecer para a população e para os eleitores que hoje nós somos a sexta economia do mundo, né? Então, o nosso país é um país rico, rico em recursos naturais, rico financeiramente, e rico do seu povo, na sua classe trabalhadora que leva e engrandece mais o país. E São Paulo também. São Paulo é o estado mais, economicamente mais forte da federação. Então, tem recursos sim, tem condições de garantir e deve garantir para todos condições dignas de vida. O problema é como você distribui essa riqueza. No caso do orçamento federal, hoje nós temos um comprometimento de 40% de tudo que se arrecada para pagamento de juros, né, para os bancos, tanto nacionais quanto internacionais, e uma dívida que nós questionamos, né? Nós defendemos a auditoria dessa dívida e a suspensão do pagamento dela, porque ela já foi paga várias vezes. Tem como você demonstrar, né, os cálculos feitos pelo o movimento que questiona o pagamento da dívida, né? O país pode ter outra forma de dividir os seus recursos, né? Deixando de pagar essa dívida e direcionando esses recursos para os serviços públicos de qualidade. O problema que nós temos é que hoje os candidatos, e em particular os candidatos dos grandes partidos, eles são financiados pelos bancos, são financiados pelas empreiteiras, são financiados pelo agronegócio. E isso faz com que eles se comprometam já antes de chegar ao poder com contratos e benefícios para esse setor privado. Então a corrupção começa antes mesmo dos candidatos se elegerem. Isso é muito grave e nós temos que acabar com isso. Candidata,
A senhora não se frustra e os seus colegas candidatos do PSTU quando sabem que a situação é difícil para vocês, para chegar a alcançar algum sucesso eleitoral mediante todas essas colocações. Mas esta utopia já terá sido válido a candidatura desde que vocês minimamente consigam passar os ideais que norteiam os objetivos de cada um das candidaturas do PSTU e do PSOL? Não, a nossa luta, as nossas candidaturas, elas têm uma preocupação com conscientizar os trabalhadores, né? E nós não nos sentimos frustrados pelo fato de hoje haver uma dificuldade maior de tempo ou de recursos financeiros para apresentar as nossas ideias. Porque as nossas ideias, elas são parte da pauta dos trabalhadores. Então, para nós é uma satisfação imensa ter feito o que fizemos hoje. Antes de vir aqui para dar essa entrevista, nós fomos falar com os servidores e professores da Unifesp, né? Então, nós estamos estreitando os laços do nosso partido, tanto do PSOL quanto do PSTU, com a nossa classe, com os trabalhadores que constroem esse país. E nós sabemos que o movimento social é o que faz as transformações de fato. Então, se nós vamos ter um país melhor, se nós vamos ter um estado de São Paulo melhor, uma cidade como Bauru mais fortalecida e beneficiando o conjunto da população, o que vai garantir de fato são as lutas sociais. Então, o momento das eleições é um momento em que a gente se apresenta para fortalecer essas lutas. É a luta do povo trabalhador, das mulheres e dos homens que vai mudar a realidade do nosso país, como vai mudar também a realidade do mundo todo. Quando a senhora coloca as suas ideias, e elas são muito próximas ao que aconteceu em alguns países, em alguns continentes, em alguns locais que a esquerda já dominou e teve no poder e que depois deixou, e que muita gente pode contestar as suas ideias, como é que a senhora coloca depois para essas pessoas sobre este assunto, em função de ter países que já tiveram esta bandeira e que sucumbiram? Bom, nós consideramos que a história do socialismo e todas as lutas que os socialistas travaram no mundo todo seguem sendo um exemplo de como se governar para a maioria dos trabalhadores e da população. Então, as ideias socialistas, do nosso ponto de vista, elas continuam como verdadeiras, como adequadas ao nosso país e aos outros países do mundo. Infelizmente, houve uma degeneração desses ideais, né, nos países da União Soviética, nos países do leste europeu, hoje mesmo em Cuba, a China já é um país, são países já capitalistas, onde houve a restauração do capitalismo, né? E o que nós vimos é que, a partir dessa situação, você não teve um avanço tão pleno como foi logo em seguida do período da Revolução. Quer dizer, a União Soviética, que era um país importante na economia, mas um elo mais frágil, vamos dizer assim, dos países do leste, ele se transformou na segunda potência do mundo em poucos anos, né? Então, para nós foi uma demonstração de como o socialismo, no seu início, quando havia não só as ideias socialistas, o planejamento da economia socialista, mas também democracia, né, para os trabalhadores e eram divididas todas as riquezas entre todos, ele avançou de uma maneira impressionante no que era a sua economia e o que se tornou, né? Hoje nós temos... E por que muitos mudaram essa bandeira que, de acordo com os ideais que se tinha, era um ideal para permanecer infinitamente? Olha, de fato, com a restauração do capitalismo nesses países, uma parcela grande da vanguarda que defendia e lutava pelo socialismo recuou, né?
um pouco se frustrou também, né, com esse tipo de retrocesso. Então, a mesma situação que nós vemos aqui no Brasil em relação ao PT, né? Quando você constrói uma organização com princípios, né, de mudanças e a sua direção retrocede, a sua direção se corrompe, passa de um lado para o outro, isso causa, de fato, uma frustração, isso causou para todos os trabalhadores que defendiam o socialismo um ceticismo, né? Uma preocupação com o futuro da sua proposta. Mas, de fato, o que nós vemos na realidade é que o retrocesso que a humanidade está vivendo hoje é centralmente fruto do próprio capitalismo. Porque o que nós temos hoje, por exemplo, o continente africano está sendo dizimado, né? Pelo empobrecimento do continente africano, por doenças já completamente extintas que reaparecem e levam a miséria para esses povos. Nós vimos com a luta dos povos árabes do norte da África, do Oriente Médio, o questionamento das ditaduras, né? De volta à luta dos trabalhadores nas ruas. Nós vimos, mesmo dentro dos Estados Unidos, com a crise econômica do capitalismo... Mas nós tivemos também ditadura de esquerda que sucumbiu. Sim. Os governos que dirigiam o leste europeu se transformaram em ditaduras, é um fato. Aquilo como governo se afastou totalmente dos ideais socialistas. Então, o final da União Soviética, dos países do leste, é mesmo o governo hoje do Raul Castro, né? O irmão de Fidel em Cuba, não tem nada a ver com os ideais socialistas que nós defendemos, né? Mas, de fato, o que domina a economia mundial e que vive uma grande crise, na nossa opinião, é o próprio sistema capitalista. Então, você viu que a crise econômica está devastando o velho continente, está devastando a Europa. Hoje, o crescimento econômico da Alemanha é muito baixo. Nesse momento, né? Mesmo a Alemanha, no continente europeu, tem um crescimento econômico muito pequeno. Países importantes da economia capitalista, grandes impérios, né? Itália, Espanha, todos em decadência econômica bastante grande. Os Estados Unidos, a crise foi tão grande do sistema financeiro e da economia capitalista que o governo estatizou parte das empresas, né? A GM né? Passou a ser administrada pelo Estado. Então, a crise econômica do sistema capitalista é profunda. E isso também se viu nos estados do leste, mas por uma condução dos partidos soviéticos, principalmente pela figura do Stalin, que se transformou no dirigente desses países, numa associação também com os países capitalistas, foi se transformando em decadência e se perdeu. Isso nós temos consciência que significou uma derrota, mas acreditamos que o socialismo segue sendo a alternativa para a humanidade. A senhora mencionou durante a sua fala muito no funcionalismo. E qual é a proposta para o trabalhador que não é pertencente a este contingente? Então, nós servidores públicos e nós militantes do PSTU, da frente de esquerda, nós consideramos que em termos de direitos, nós devemos ter direitos iguais entre todos os trabalhadores, sejam eles do setor público como dos setores privados. Então, a gente reivindica um reajuste geral de salários, né, para todos os trabalhadores, que acompanhe a inflação, que já é bastante elevada no nosso país. Nós queremos que haja, agora começa já os sinais de desemprego, né? Tem empresas já colocando em férias coletivas, já ameaçando com demissão. Então, há uma necessidade de se garantir a redução da jornada de trabalho para que todos possam trabalhar, né? Então, reduzir, tem uma luta pelas 40 horas, mas a gente acha que tem que ser por 36 horas, reduzir mais ainda, para que a gente não viva uma situação de desemprego se avizinhando.
Nós questionamos também, do ponto de vista do serviço público, que ele seja ampliado, né? Por exemplo, o investimento na educação hoje é muito pequeno em nível nacional, então precisa o investimento de 10% do PIB para que a educação possa ser pública, gratuita e de qualidade. A saúde é a mesma situação. Para que a gente não tenha mais pessoas morrendo nas filas dos hospitais públicos, precisamos ampliar o investimento na saúde pública. E transporte também, que é uma preocupação grande da população, né? O transporte público está bastante precarizado e caro, né? Então precisa reduzir as tarifas, precisa ter o transporte de qualidade para todos. Quando a gente faz a defesa do serviço público, nós não fazemos a defesa do serviço público para nós, servidores. Nós consideramos que o serviço público é um bem para todos nós, né? Então, o fortalecimento do serviço público e também dos profissionais, lógico, não tem escola pública sem professor com uma remuneração digna, né? Qual é a representatividade hoje do PSTU no país? Em termos eleitorais? Em termos de parlamentares, nós temos 2 vereadores. Hoje nós temos uma vereadora, Amanda Gurgel, professora em Natal, e temos um vereador em Belém. Mas nós estamos, por exemplo, a minha candidatura, hoje nas pesquisas, está em 4º lugar. Um empate técnico com o Kassab. Então, é uma representação boa em termos de opinião pública das pesquisas. Nós temos a nossa candidata ao Senado no Ceará com 5%. Nós temos em vários estados, né, nas últimas pesquisas, nós fomos bem contemplados. Dá para fazer uma Estamos cadeira em crescendo. alguma Assembleia, ou mesmo na Câmara Federal, a expectativa do partido? É que sim. É que sim? Isso, nós estamos bastante, inclusive aqui nós estamos com o Toninho, o nosso companheiro da região de São José dos Campos, né? 1616, importante informar isso para a população que não vai poder ver na TV, um candidato importante da luta por moradia, né? Da luta do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, e que a gente acredita que tem bastante chances. Ele, inclusive, quando concorreu a vereador em São José dos Campos, foi o 5º mais votado. E tem uma série de vereadores hoje na Câmara que tiveram bem menos, na Câmara de São José, que tiveram bem menos votos que ele. Pelo fato de não fazer aliança e querer se manter doutrinariamente com os seus ideais, é que é difícil obter este coeficiente, não é? Dificulta, a legislação coloca bastante restrições. Nós estamos aí construindo a frente de esquerda para também poder ampliar essas nossas possibilidades. Bom, a senhora tem 2 minutos, 1 minuto e meio para dizer para o eleitor, para convencer o eleitor, por que a senhora é um bom nome e por que o eleitor pode escolhê-la e bem como o PSTU e o PSOL para a próxima eleição. Bom, o que nós trazemos para a população das nossas propostas é que nós estamos ao lado dos trabalhadores, de todos aqueles que lutam por direitos no nosso país. Em particular, as mulheres trabalhadoras e a juventude, pelo fato de que, além dos problemas todos que nós vivemos no nosso país, no nosso estado, de falta de água, falta de transporte, falta de moradia, de saúde, educação, nós temos sobre as mulheres uma dupla opressão, né? Que além de faltar tudo isso, ainda sofre com violência doméstica, com assédio moral, sexual, e nós precisamos ter no Senado e ter no Congresso Nacional mulheres trabalhadoras que lutem em defesa dos direitos do conjunto da nossa classe e também lute contra a opressão, não só o machismo, mas o racismo, a homofobia. Nós precisamos mudar a situação que nós vivemos hoje, de ter falta de direitos e ter no Congresso Nacional, no Senado Federal, representantes que de fato não nos representam, representam os interesses do setor privado, dos bancos, do agronegócio e das grandes empresas. É preciso governar para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Eu quero agradecer a Ana Luísa, que é candidata a senadora ao Senado por São Paulo, pelo PSTU e PSOL, partidos que se coligaram aqui no Estado para esta candidatura, respectivamente,
ao Senado e ao governo do Estado, e também na proporcional na Assembleia e na Câmara Federal. Aos que nos assistiram, deixamos o convite para que fiquem ligados na nossa programação, porque teremos até as eleições a presença de muitos candidatos, de acordo com o acerto que temos com a Justiça Eleitoral, abrindo espaço para todos esses candidatos que possam colocar as suas ideias para o eleitor do Centro-Oeste Paulista. Aos que estiveram conosco, os nossos agradecimentos e até o próximo programa.